Oi, bom dia. Tem aqui um meio de transporte que está me atrapalhando a visão. Este foi o navio que trouxe os africanos para serem escravos no Brasil. Aí ele aportou aqui na minha casa. Nossa aula de hoje é uma viagem pelo túnel do tempo da África para o Brasil. Vamos para a página 75 da nossa apostila. Abram lá. Esse aqui é uma caravela. Ó, tem até a âncora. Olha que chique essa âncora. Olha que show de bola. Olha. Quer ver que comprida que é essa âncora? Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Se vocês soubessem. Eu tenho o primeiro barco feito pela pessoa que fez isso aqui também. Ó. Olha aqui. Esse aqui foi meu papai que fez. Esse barco tem mais de 10 anos. Tá até meio bambo assim, sabe? É. E eu tenho o primeiro, só que eu não procurei ele pra mostrar pra vocês. Ele tá todo quebrado, ele bateu numa rocha. Aquele lá tem mais de. Aquele lá o meu pai fez em 1991. 1990. Ixi, nem sei quantos anos. Muitos anos. Sabe? Só que eu não procurei ele ali. Tá guardado lá embaixo na garagem. Então, ó. Essa viagem nós vamos fazer. Deixa eu guardar a âncora, porque nós estamos navegando, né? Vamos navegar. Navegando eu vou... Como é que é a música do Pedrito? Não, nem lembro a música do Pedrito. Vamos lá então pra apostila? Vamos lá, o navio vai ficar aqui. Pra eu poder explicar pra vocês como que eu vou deixar o navio. Aqui. Pode ser? Assim? Assim, isso aí. Então vamos lá. Da África para o Brasil. Os portugueses que vieram ao Brasil estavam interessados em encontrar novas terras e riquezas. Isso, porém, não foi o que ocorreu com os africanos que chegaram aqui a partir da primeira metade do século XVI, trazidos como escravos dentro de um navio caravela, amarrados, presos. Por quê? Qual foi a intenção? Quando eles chegaram aqui, eles perceberam que aqui a terra era muito boa, que produzia muito, cortaram muitas árvores, encontraram aqui o pau-brasil, que a gente já estudou páginas anteriores, e nessa questão, eles resolveram, assim, por exemplo, quem tomava conta de um grande pedaço de terra, como que era chamado, que a gente já viu também em geografia, latifundiários. E eles, então, esses latifundiários que tomavam conta de uma grande extensão de terra, que eram os latifúndios, resolveram plantar. E como eles plantavam e escolheram um produto só, um tipo de produto só, esse um produto só chamava-se monocultura. Lembra também que a gente já estudou isso? E o que eles escolheram foi cana de açúcar. Lembra também que a prof já trouxe aqui um pezão de cana de açúcar, né? E aí, como que ia ter a produção? Quem iria preparar a terra? Quem iria plantar a cana? Que era tudo pedacinho assim, em gomos. Lembra que a prof explicou como é que é o plantio? Que é por propagação vegetativa. Lembram? E quem quer fazer tudo isso, depois cuidar dessa plantação, depois colher, tinha que jogar, passar um fogaréu assim para queimar palha, depois cortar, daí preparar o caldo, depois preparar o melado, depois fazer o açúcar. E esse açúcar era visto como um produto muito bom para remédio. Então lá em Portugal eles tinham isso como um produto de grande valor. Por isso que eles começaram a produzir, explorar a terra no Brasil e produzir aqui. E aí o que aconteceu? Tinha que buscar alguém para trabalhar, para ser a mão de obra, a força bruta. E foram buscar os africanos, né? Aprisionaram os africanos e trouxeram para o Brasil para trabalhar forçados. Você vai, você vai. Não vou, não vou. Vai, não quero, vai. Isso não ocorreu por acaso. Desde o século XV, os portugueses conheciam o continente africano e praticavam comércio com o povo de lá. Então, eles já sabiam.
Olha aqui na imagem do Você Sabia, ó. Nos séculos XV e XVI, a África era um continente habitado por diferentes povos que viviam em pequenas comunidades independentes. Alguns deles se organizavam em reinos maiores. Suas tradições eram transmitidas de pai para filho. Suas crenças estavam relacionadas às forças da natureza. Dependendo da região, eles sobreviviam da caça, da agricultura, da extração de recursos da natureza. Entre esses povos era comum o comércio baseado na troca de mercadorias, como marfim do elefante, o sal, tecidos, metais, ferro, cobre e ouro. A escravidão e a dominação de um povo pelo outro também era praticada entre os africanos. Ao longo do século XVI, os portugueses e mais tarde os franceses e os holandeses começaram a trocar mercadorias por escravos africanos, tornando ainda mais comum e intensa essa prática. Então eles começaram a levar esses produtos que a gente já viu acima a troco de pessoas. Página 76, o que diz aqui? Aqui nós temos as principais regiões e as frotas, né, as rotas relacionadas ao tráfico através desses navios, né? Dentro desses navios. No século XVI até o século XX. Então, eles passaram ali, vieram de Moçambique, da África Oriental, foram para o Rio de Janeiro, vieram de Congo e Angola, da cidade de Cabinda, Luanda e Benguela, foram para o Rio de Janeiro, vieram do reino de Benin e do reino de Dahomey, para o Salvador, e também do Congo e da Angola foram para São Luís e Recife, o que diz esse mapa aqui, ó, né? Tá? Esse mapa aqui de cima. Então, o que tá mais escuro, mais rosado, é a etnia sudanesa. E o que está mais assim, mostarda, é a etnia banta. As rotas em rosado é as rotas do tráfico dos sudaneses e na cor de mostarda é a rota dos tráficos dos bantos. Trocando a ideia aqui, ó. Por que os portugueses decidiram escravizar os africanos e trazê-los para o Brasil? Não havia outra forma de conseguir a mão de obra? Não, porque os índios, eles reagiram de forma diferente e eles não entraram num acordo com os portugueses. E os africanos, eles já tinham esse hábito de fazer troca de produtos por pessoas para o trabalho da mão de obra. Como você imagina que os africanos se sentiram ao serem trazidos como escravos para essas terras? Direitos humanos, né, desvalorizados, né? Devem ter se sentido, nossa, deve ter sido triste. Eu nem consigo imaginar como deve ter sido ruim deixar a família virem para cá forçados, amarrados, presos e colocados no cais, no porão desses navios. Olha ali que situação terrível, né? E um navio bem parecido com esse, ó, estão vendo? Que esse que a prof tem mostrado aqui. Página 77. Uma longa e difícil viagem. Nossa, olha que difícil. As embarcações que transportavam os escravos da África para o Brasil eram apelidadas de tumbeiros, ou uma referência a tumba, meu pai, lugar de morte. As condições da viagem eram desumanas. Os africanos eram empilhados lado a lado em prateleiras ou plataforma abaixo do convés do navio. A comida era de péssima qualidade, não havia suficiente para todos. As doenças se proliferavam por causa da má higiene. O ambiente era escuro e mal cheiroso. Durante a viagem, os cativos eram levados para os tombadilhos 2 vezes ao dia, acorrentados de 2 em 2 para dançarem ao som de músicas improvisadas e sobre chicotes dos marinheiros. Ai, que triste! Entre os séculos 16 e 18, a cada 10 cativos embarcados na África, 2 não conseguiam sobreviver à viagem e seus cadáveres eram jogados ao mar. Os que chegavam vivos ao Brasil eram vendidos aos mercados próximos aos portos. Nossa, que triste. O autor aqui que escreveu uma poesia, O Navio Negreiro, Antônio de Castro Alves, ele fala assim, era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas avermelhado o brilho. Vou ler de novo.
Aí a prof ficou até... Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, embalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ai, Deus deve ter sofrido muito nesse período, sabe? Vendo os seus filhos sofrerem assim por causa de ganância de certas pessoas. O homem chega ao poder, tem ganância de dinheiro, ganância de riqueza. Olha o que ele não faz com outros seres humanos, tratando pior que tratar animais, né? Muito triste. Quem escreveu essa poesia, essa parte desse poema do Navio Negreiro, Antônio de Castro Alves, o colégio que a prof fez o magistério, deu esse nome para o colégio. A prof estudou num colégio chamado Antônio de Castro Alves, ali na cidade de Capitão Leônidas Marques. Ele nasceu na Bahia em 1847 e, como poeta, usou sua arte para denunciar as injustiças sociais, dentre elas a escravidão praticada na época. Em 1868, ele escreveu O Navio Negreiro, um poema que retrata o modo como os negros eram trazidos da África para o Brasil. Esse aqui não é um navio negreiro, não, tá? Eu só usei como exemplo. Esse aqui não é um navio tumbeiro, não. Tumba, lugar de morte, não é não, tá? Meu pai não fez para isso. 78. Olhar de um viajante. Quem escreveu isso aqui foi Eduardo Bueno. No Brasil, uma história, incrível saga de um país. O cidadão inglês Robert Wash, em 1828, relatou que os escravos, quando chegavam aos mercados, lá permaneciam nus, cabelos raspados, parecendo objetos medonhos, marcados com ferro quente no peito, cobertos de feridas extensas e corrosivas que comiam sua pele, com fisionomias estúpidas e pasmas, esperando um comprador. As mulheres do lugar também participavam ativamente desse estranho comércio de seres humanos. Vão enfeitadas, sentam-se, manipulam e examinam suas compras e levam-nas embora com a mais perfeita indiferença, como se estivessem comprando um cão ou uma mula. Ai, que triste, né? Ui! Considerando a pintura de Rugendas, o relato do viajante inglês e o poema de Castro Alves, responda. A pintura está aqui na página 77, a parte de cima, tá? Onde estão todos amontoados ali. E o relato que está do Antônio de Castro Alves, aqui na mesma página, responda. Como eram as instalações dos navios negreiros? Elas contribuíam para que os africanos suportassem a longa viagem? Vamos ver? Vamos escrever aí, gente? O ambiente dos navios negreiros era escuro, né? Que diz ali, era escuro, mal cheiroso, certo? Era escuro, mal cheiroso e não contribuía para que os escravos suportassem a longa viagem até o Brasil. O ambiente dos navios negreiros eram escuros, mal cheiroso e não contribuía para que os escravos suportassem a longa viagem até o Brasil. Ponto. Os navios eram chamados de tumbeiros, abre parênteses, uma referência à tumba, vírgula, lugar de morte, fecha parênteses. A cada 10 cativos embarcados na África, vírgula, 2 não sobreviviam à viagem, vírgula, e, vírgula, no caminho, vírgula, seus cadáveres eram jogados ao mar. Ponto. Letra B. Como os escravos africanos eram tratados durante a viagem rumo ao Brasil? Os escravos
vinham, lembra que início de frase é letra maiúscula, tá? Os escravos vinham acorrentados e amontoados, vírgula, sem conforto algum, ponto. Nova frase, novo início de frase com letra maiúscula. Recebiam açoites e eram mal alimentados, mal com L. Eram mal alimentados e forçados a dançar, ponto. Letra C. O que acontecia com os escravos quando chegavam ao Brasil? Os escravos, letra maiúscula, os escravos eram levados aos mercados e ali vendidos como animais ou como objetos que seriam postos a serviço de seus compradores. Que situação, né, crianças? Como que eles iam ter condições de trabalhar, fazer algum serviço se eles não estavam aguentando com eles mesmos? Cheio de feridas, o corpo marcado com ferro quente, queimado. Ui! Questão 2 é pessoal, mas vamos ver a pergunta. Quando planejamos uma viagem, criamos expectativas quanto ao local de destino, o que vamos fazer e conhecer ali, dentre outras coisas. Quais devem ter sido as expectativas dos escravos africanos trazidos ao Brasil? Nossa, eles devem ter pensado que aquele era o pior lugar do mundo, né? Se eles já vinham sendo tratados de maneira horrível dentro do navio. Que triste. Aqui vocês respondem com as palavras de vocês. É isso então, né? A gente termina aqui a nossa atividade. Espero que vocês não tenham ficado muito emocionados e comovidos com essa história, mas é a realidade que aconteceu, certo? Por ganância de algumas pessoas. Por isso que a gente tem que pensar em tratar sempre as pessoas com amor, como a gente gostaria que tratassem a gente, porque Deus fez a cada um especial. Você tem um valor especial para Deus, o outro tem um valor especial para Deus, eu tenho um valor especial para Deus. Os animais têm um valor também para Deus, porque Ele criou com amor tudo, tudo. Ele criou com amor para você e para mim. Então a gente precisa valorizar tudo que existe, né? E essas coisas passaram. Se tiver ainda alguma coisa sendo feita de modo errado, as pessoas terão a sua recompensa para com Deus. Espero que eu e você façamos sempre o melhor que a gente pode para o bem das pessoas com quem a gente entrar em contato e com quem está ao nosso redor, tá? Desejo tudo de bom. Se tiver alguma dúvida, volta aqui para poder completar e que dê tudo certo aí para você, sua família, e que você sempre tenha no seu coração: vou fazer o bem, não importando a quem. E quero que o Senhor me aceite como eu sou, me ajude a ser melhor, porque eu sou especial para Deus e todos ao meu redor também são. Até mais.